Toda a glória seja dada a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Os que estão assentados, vamos estar em pé. Jó, capítulo de número 7, versículo 4 e 5. Está escrito assim: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver-me na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, e a minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem nenhuma esperança. O quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Abra comigo. Capítulo 34. O verso 4 do capítulo 34 do livro de Deuteronômio está escrito assim: e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, e nem se lhe abateu o vigor. E amém. Aleluia. Olhe para cá. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Escolha alguém do seu lado e aponte o dedo para ele. E diga assim: é hoje, nessa madrugada, que o Senhor trará respostas àquelas perguntas que durante o ano inteiro você fez. Então não se acanhe, porque você vai chorar, vai gemer, vai gritar, e se não se segurar, vai voar nas asas da revelação. Em eu vou pedir agora que você se segure um pouquinho, olhe para o seu irmão e faça assim para ele. Diga: só por alguns minutos vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer através da palavra. O Senhor me deu uma palavra, eu não sei como é que você vai ouvi-la, não sei se você vai suportar ouvi-la, mas eu estou preparado para pregar. O tema da mensagem é esse: quando vem a decepção, o que é que você faz? Pergunte para o seu irmão: quando você se decepciona, como é que você reage? Escute. Dia 24 de dezembro, era umas 9:30 da manhã, eu acordei com um telefonema. Estava em casa pela primeira vez em 10 anos de férias, 10 dias de férias, e para mim isso foi uma bênção, um bálsamo do Senhor. Esse ano eu preguei quase 300 vezes, e foi o corpo do pastor Marco quase não aguentou. Eu perdi 13 quilos pregando esse ano. Fiquei até mais bonitinho, né, pastor Samuel? Eu olhei a minha última foto antes desse ano, eu estava parecendo um bujãozinho, né? Agora estou belo e bem, muito obrigado.
E 9h30 da manhã eu acordei com um telefonema muito triste. Minha mãe do outro lado da linha chorando muito, dizendo que meu avô havia falecido. Esse avô que faleceu foi meu pai. Foi o homem que fez o papel de pai. Quem conhece a minha história sabe que eu fui criado só com a minha mãe, numa família miseravelmente pobre, com 12 pessoas que moravam em 2 cômodos. E um desses homens que marcaram a minha vida foi meu avô. Ele foi um grande homem. Não foi o melhor homem que o mundo conheceu, mas foi um grande homem. Como todo homem tem a sua história, ele teve a dele. Uma vida triste, acabrunhada, cheia de decepções. Passou pelo vale de rico fazendeiro a pedinte de esmola, até virar um embriagado, um homem que só sabia beber, e bebeu durante 60 anos na sua vida. Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, as vezes que eu, quando garoto, ia buscá-lo no bar e trazia ele meio que cambaleando e ainda ele batendo em mim. Não foi uma nem 2 vezes que eu, orando, já convertido dentro do quarto, dormindo com ele, acordava com ele me chutando, ou melhor, orava com ele me chutando, me xingando e falando um monte de palavrões. Mas a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, não é? E houve um dia, há 12 anos atrás, que da noite para o dia, meu avô parou de beber. Não colocou mais cachaça na boca. Para alguém que bebeu 60 anos e chegou a beber 10 litros de cachaça em uma semana, foi um grande milagre. E ele sempre, quando chegava em casa, dizia: esse meu neto tem um poder que nenhum outro tem. Quando ele olha para mim com esse olho dele, estende a mão, me arrepia o corpo inteiro. E eu falei: vovô, é o meu Deus é poderoso. E ele dizia para mim: é claro que o seu Deus é poderoso, você nasceu no dia da minha padroeira, foi ela que te escolheu. Quem sabe da minha vida sabe que eu nasci no dia 12 de outubro para ajudar. E eu jamais ia brigar com um homem de 80 anos de idade. Mas há 8 meses atrás, eu saí do quarto do meu avô, quando eu estava na porta para ir embora, eu ouvi a voz do Senhor dizer para mim: crie coragem, rapaz, entre lá dentro, fale do meu amor para o seu avô. Mas sabe aquele homem que você tem ele a vida toda como um carrasco, ou como uma autoridade, autoritário, você não tem liberdade de falar? Eu nunca tinha conseguido pregar o evangelho para ele. Mas aquele dia eu criei coragem, sentei do lado da cama dele e disse: vovô, o senhor conhece Jesus? Ele: é claro que eu conheço, olha ele ali na parede. Eu disse: não, vovô, não é aquele, é outro. Ele disse: qual? Aquele que mudou a minha vida. E eu fui contando o testemunho para o meu avô, fui falando, daqui a pouco um velho de 86 anos começou a chorar. E eu falei: o senhor está chorando, está sentindo dor, vovô? Não, é que eu nunca senti nada tão gostoso na vida. Por que você não me falou antes desse Jesus? Eu falei: porque o senhor não me dava espaço, o senhor não me dava oportunidade. Eu disse: o que eu tenho que fazer para ser igual a você? Ele disse: o senhor faz a oração comigo? Ele: faço. Ele pegou na minha mão e fez a oração do pecador. Entregou a vida dele para Jesus Cristo há 8 meses atrás. E eu saí de casa animado, comecei a dar testemunho, só que ele ainda tinha muita saúde. E eu esperava poder batizar o meu avô, eu esperava poder levar ele para dentro de uma igreja e ver ele descer as águas e assim se encontrar com o mestre. Mas dia 24 agora Jesus levou ele embora. E eu já havia sepultado meu pai biológico, já havia ido à sepultura de muitas pessoas, mas eu nunca esperava acontecer o que aconteceu comigo naquele cemitério. Eu olhei o meu avô dentro do caixão e pela primeira vez na vida eu me senti sozinho, inseguro e vazio. Porque a referência masculina da minha vida, ou seja, a referência paterna, era ele. E quando eu vi meu avô descer dentro daquela rampa fria, me deu um vazio dentro da alma, e eu corri pelo cemitério e sentei em uma daquelas tumbas. E mesmo tendo pregado em 53 países do mundo, mesmo tendo pregado nesse Brasil inteiro, para públicos inestimáveis em número, que não tem nem como contar, eu me senti o mais triste dos homens, porque eu olhei a Deus e disse: pai, por que o senhor não esperou mais um pouquinho? Tinha que ser na véspera do Natal, não podia ser depois da passagem do ano, eu não podia dar a primeira notícia para a família, eu não podia fazer isso. E aquelas perguntas que vêm à vida, vêm ao coração. E eu chorei muito, e eu saí daquele cemitério decepcionado com Deus. E eu passei uns 3 dias em casa, trancado dentro do quarto, falando com Deus e revendo a vida. Foi ali que nasceu essa mensagem. Se os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação, veremos aqui nessa madrugada.
Eu sei que muitas pessoas que vieram a esta vigília não vieram aqui porque querem participar de um banquete apenas de pulo, grito e glória. A maioria das pessoas que perdem uma madrugada na sua vida para vir em uma igreja é porque precisam de uma resposta, precisam de ouvir a voz de Deus. Quando vem um profeta como o pastor Samuel se levantar e chamar alguém pelo nome, ou apontar o dedo para um ou para outro, o coração dos demais chacoalha dentro do peito, dá um frio na boca do estômago da gente. De Jesus, o que aquele irmão tem que eu não tenho? Porque ele é especial, o Senhor falou com ele e comigo, o Senhor não falou. E às vezes quando entramos numa vigília como essa, ao invés de sairmos mais alegres do que entramos, saímos frustrados e tristes. Pois hoje o Senhor me mandou aqui só para falar para todos aqueles que ainda não ouviram a voz profética. Deus nunca te abandonou, jamais vai te abandonar. E todas as decepções da sua vida Ele conhece, Ele carrega na palma da mão dele, Ele escuta, Ele trabalha, Ele tece histórias. Quem escreve o próximo capítulo da minha vida não é o diabo, não é o destino, é a boa mão de Deus. Da mesma forma com a sua vida. Eu não sei se você está orando nessa madrugada como orou Jó no capítulo 7, no verso 4 e 5, onde ele disse que a noite parece não ter fim, porque quando tudo desaba em cima da nossa cabeça, quando falta o chão debaixo dos nossos pés, quando a pessoa que nós mais amamos nos abandona, quando o nosso filho, a quem nós apostamos todas as fichas do futuro, estão doentes, quando falta ao nosso coração uma resposta, e quando Deus parece ter virado as costas para a gente, eu não sei você, mas eu me sinto um mero verme, um verme ser humano que, se pudesse ter escolhido, era melhor não ter nascido. Eu estou preparado para milagres, estou preparado para ouvir a voz de Deus, para saltar, para gritar, para falar em línguas, para profetizar, mas não estou preparado para me sentir sozinho, para saber que estou no meio de uma batalha, sendo alvejado, sendo caluniado, sendo espancado por pessoas que não entendem a minha vida, não entendem a minha história, não entendem a minha chamada. É nessa hora, quando a noite parece não ter fim, que eu olho para o céu e espero que lá de cima venha o socorro e a esperança para a minha vida. Fico imaginando como foi que há um ano atrás, um dia depois do dia de hoje, ou na noite de hoje, você no culto da sua igreja fazendo as promessas a Deus. Esse ano será assim, assado, dizendo a Deus, eu quero isso ou aquilo, prometendo a Deus, vou fazer assim e assim, sentando com a família dizendo, esse ano nós vamos conquistar isso, aquilo e aquilo outro, e entrando em campanhas, e indo em igrejas que só falam de motivação, e entrando em igrejas que te colocam acima dos anjos, pessoas que olham para você e dizem que você é melhor do que o melhor, do que o melhor que há, e ouviu promessas e palavras proféticas dizendo, este é o ano da vitória, é o ano da restituição, é o ano do resgate, é o ano disso, daquilo, e o ano está indo embora daqui a pouco, e você não recebeu nada. E toda a oferta que você deu, parece que Deus roubou para ele, só te iludiu e olhou para você e demonstrou a língua dizendo, está vendo como é que eu te engano? Parece que todos os pastores do mundo profetizaram mentira para você, e você não vê a hora de terminar aqui, porque disse a Deus, eu vou nessa vigília, é o último culto que eu vou na minha vida, porque eu estou decepcionado. Eu acho que na madrugada da passageira eu vou sacrificar Iemanjá, porque o filho do diabo que mora na minha frente, que é servo do cão, melhorou de vida, comprou um carro, comprou uma casa, tudo na vida dele foi bom, e eu como crente não recebi nada. Pois bem, Deus te trouxe aqui para dizer, não é para sacrificar nada a Iemanjá, porque ela não tem nada para te dar. Ele só não te deu o que você queria porque não chegou o tempo, vai chegar. A hora que chegar ele vai lhe dar. Deus te trouxe hoje esta vigília para ver se você tem coragem de dar um grito de glória, mesmo sabendo que o coração está apertado. A minha Bíblia diz que Jó fazia vigílias, ele orava pelos filhos, ele sacrificava por eles, ele fazia tudo aquilo que um pai faria pelos seus filhos, pela sua vida. E a Bíblia ainda diz, ele era rico, era abastado, tinha de tudo, e no Oriente não tinha ninguém como ele. Melhor, ainda tinha alguém lá no céu que dizia, esse homem é justo, fiel, temente ao meu nome. Até que alguém chegou diante de Deus e disse, ele é assim porque ele tem tudo, tira o que ele tem.
e vamos ver como é que ele te adora. Somos superficiais quando falamos da história de Jó. Falamos dele ter perdido 10 filhos como se a gente tivesse perdido uma moeda. Mas para quem já perdeu um filho, sabe como é triste. Você já perdeu um filho? Você já viu o fruto do seu ventre numa cama de pedra, no subsolo de um hospital, com sangue pelo nariz, e alguém com um caixãozinho branco do lado, arrumando o bebê para você colocar dentro daquele caixãozinho, e você tem que pegar ele nas costas e ir para o cemitério e enterrar? Você sabe o que é isso? Então você não entende que Jó passou, porque ele não enterrou um filho, ele enterrou 10. Ele pegou na alça de 10 caixões, partiu para o cemitério, e ele ainda olhava para cima e dizia: e eu sei que o meu Redentor vive. Você acha que ele não estava decepcionado? Porque depois de enterrar os 10 filhos, perder tudo que tinha, quando a mulher vai embora, quando todo mundo desaparece da vida dele, quando ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, vê que não tem ninguém, ele, decepcionado com Deus, ele diz: eu queria que o dia que eu nasci fosse riscado do calendário. Sabe o que eu vejo lá no céu alguém fazendo? Deus com um nó na garganta, porque Deus é pai. Nenhum pai suporta ver o filho sofrer. Deus não é sádico. Deus não se alimenta das suas lágrimas de tristeza. Não pense que Deus fica encantado e faz festa quando te vê na madrugada sozinho no canto do seu quarto chorando, pedindo comida para os seus filhos, pedindo livramento porque o bandido, desgraçado, filho de Satanás que mora no mesmo bairro, ameaçou ele de morte. E a senhora está no ciclo de oração. Não pense que Deus bate palmas e os anjos cantam quando te vê você imolado, machucado, cheio de feridas no corpo. Não, Deus não. Deus sente as suas dores. Pastor, se ele sente, por que é que ele não interfere? Ele não interfere porque você está em prova. E ele só prova aquele que ele vai aprovar lá na frente. Está entendendo? A tua decepção e a tua lágrima foram as últimas coisas que Deus prepararam para este ano, para que ele possa começar o ano de uma nova forma. Ele não quer que você leve para casa nenhuma lágrima de dor, de angústia. Ele quer que você deixe tudo aqui dentro hoje. Porque eu profetizo que para cada cristão em angústia, em decepcionados que estão aqui hoje me ouvindo, há um anjo do lado dele com um odre. Um odre. Você vai chorar e as suas lágrimas vão cair aí dentro. E quando terminarmos esta vigília, os anjos vão subir ao céu e despejarem diante do Senhor. E o cálice da angústia vai se derramar diante de Deus. Quando Deus sentir o perfume da nossa decepção e ver que enfrentamos em uma vigília, uma briga com Ele, Ele vai ficar de pé no trono. Conte os minutos da vitória no dia de amanhã. Eu profetizo que quando você acordar no dia de amanhã, o sol vai brilhar mais forte, a flor vai ter um perfume melhor, os seus inimigos serão abatidos e o tempo de vitória chegará. Quem acredita nisso, glorifica! Jó, quando ficou decepcionado com Deus por ter perdido tudo, ele achou um meio de conquistar Deus. Ele debochou do diabo, ele debochou da miséria, ele debochou da solidão, ele debochou por ser agora um pai sem filhos, ele debochou do inferno inteiro. Como, pastor? Dizendo que ele ainda acreditava em Deus. Deus só está esperando isso para entrar com um mistério na sua vida hoje.
Deus está esperando que você deboche da doença, deboche dos seus inimigos, deboche de Satanás, deboche da carta que te deram dizendo que você está desempregado. Deus quer que você deboche daqueles que não acreditaram no seu ministério, glorificando o nome dele. Mão direita para cima. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado, por favor. Agarre o ombro dele com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Vai no ouvido dele e diga: quer vitória? Deboche. Deboche do diabo. Mas deboche agora. Toma aí, Satanás. Cai fora, Satanás. Estamos em guerra. Segure. Pastor, sim. A minha situação é diferente de Jó. Eu não perdi riqueza, filhos nem mulher. O que foi que você perdeu? Eu perdi a liberdade. Eu estou cativo. Cativo pela minha consciência. Estou cativo pela culpa. Estou cativo pelos homens que me prenderam em um lugar onde eu não queria estar. Estou abandonado. E eu não ouço a voz de Deus tem mais de 2 anos. Tem um homem na Bíblia que ficou cativo tanto tempo quanto você. José era o nome dele. 2 anos dentro de um calabouço. 2 anos dentro de onde? Pergunte para o irmão do seu lado se ele sabe o que é um calabouço. Olhe para mim, eu vou lhe dizer o que é um calabouço para você entender. Calabouço não é uma prisão como essas que existem no Rio de Janeiro. Calabouço ficava nas profundezas, ou melhor, na profundidade de um palácio, subsolo de um palácio. Só ia para um calabouço homens tétricos, terríveis, sem coração. Gente da pior qualidade. No calabouço não tinha luz, não havia água potável, não tinha uma cama macia para dormir, e a comida era racionada. Pão e água barrenta. Quando não um pão, uma lavagem, empurrada debaixo de uma porta de ferro. Sem sol, sem comida, sem banho, sem água potável durante 2 anos. A maioria dos presos dentro de um calabouço terminavam seus dias morrendo com problemas de respiração, pulmão, bronquite, asmas e coisas mais. José foi acusado de assédio sexual, de ter tentado contra o pudor da mulher que lhe empregava. Um homem acusado disso, você sabe qual é o tratamento dele em uma prisão. Ele estava no calabouço, 2 anos na escuridão, 2 anos sem banho, 2 anos sem comida, 2 anos sem ouvir a voz de Deus. Ele tinha todos os motivos do mundo para estar decepcionado. Se ele desacreditasse em Deus, Deus diria assim: eu entendo ele, porque eu abri a porta do calabouço para ele entrar. Poderia ter defendido ele na hora da calúnia, não defendi. Deus teria aceitado. 2 anos se passam e alguém chama José para ir diante do trono do rei. Primeiro dá um banho nele, o primeiro banho em 2 anos. A Bíblia diz que até a barba ele faz. 2 anos sem enxergar a luz. Eu imagino ele entrando dentro do palácio, enxergando os raios do sol entrando, os candelabros acesos, os olhos sendo quase cegados por aquela claridade. Magricela, num estado deplorável, quase que morrendo. E Faraó olhando para aquele verme humano, aquele lixo humano que estava ali vindo das profundezas do inferno, e dizendo: me falaram que você tem um dom,
que pode fazer interpretar os meus sonhos. Silêncios. Deus está no trono olhando para José e vendo, quero ver o que ele vai fazer agora, porque decepcionado ele está. José poderia ter olhado para aquele faraó e dito assim: eu não sei do que o senhor está falando, meus dias na terra estão terminando, eu quero voltar para o calabouço e morrer em paz. Ele poderia ter dito: um dia eu tive esse dom aí, tinha um Deus que me deu, mas esse Deus é ruim porque ele me abandonou na hora que eu mais precisei dele. Ele poderia dizer assim: eu sou ateu, eu não acredito nisso, eu sou agnóstico, eu não entendo nada de misticismo, me deixe voltar lá para o meu calabouço. Sabe o que é que José faz na hora da decepção? Ele surpreende Deus. Como é, pastor? Ele surpreende Deus. De que jeito? Quando o faraó diz: me disseram que você tem um dom de interpretar o meu sonho, ele abaixa a cabeça e diz: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu fielmente sirvo pode interpretar os teus sonhos, faraó. Lá em cima do céu, eu imagino Deus ficando de pé no trono e gritando: esse é o homem que vai governar a terra agora. 2 anos no calabouço, acordou de manhã dentro de uma prisão, vai dormir hoje numa cama macia dentro do palácio. Acordou como bandido, vai dormir como primeiro-ministro da fazenda da terra. Surpreenda Deus. Pastor, como é? Surpreenda Deus. Se é que é possível surpreender. Como, pastor? Faça aquilo que ele jamais imaginou que você faria hoje. Pastor, eu estou sem saúde, faça alguma coisa para chamar a atenção dele. Sei lá, planta bananeira, grita, profetiza, diz que ama, começa a mandar beijo pro céu, chama a atenção dele, sai daqui, oferta, dizima, atrai a presença dele para a sua vida. Surpreenda Deus, Marcos. Surpreenda Deus. A maioria das reuniões onde prego por misericórdia divina, uma multidão acaba fluindo. E eu, sinceramente, não sei por que as pessoas vêm me ouvir, porque eu sou um pregador muito limitado. Eu sou um contador de histórias. É verdade. Quem já ouviu minhas mensagens sabe que eu não passo de um contador de histórias. Mas é o Brasil inteiro e o mundo afora onde nós vamos, uma multidão de pessoas acabam reunindo. E sempre há uma indagação na cabeça dos que estão aqui, mas os que estão aqui, a indagação é 5 vezes maior. Porque os que estão aqui, quando olham para mim, me veem como um espelho, dizendo assim: se ele chegou, eu posso chegar. E a maioria dos que estão aqui diz assim: como é que ele chegou aqui? Tão pouco. As pessoas querem saber qual é o meu segredo. Eu vou tentar revelar para você hoje. Pastor, o senhor ora 30 horas por dia? Não. O senhor jejua 50 dias a cada 3 meses? Não. O senhor sobe um monte todo dia? Eu subo um monte quando eu estou apurado. Quando estou passando pelo vale, o vento sopra e eu corro para lá. Mas eu tenho uma equipe que ora lá toda semana por mim. Sabe qual é o meu segredo? Além do óleo, é a coragem de acreditar que, embora eu esteja hoje passando por uma luta e uma prova, tudo o que ele prometeu para mim vai ter que acontecer. Você entendeu o que eu disse? Não me interessa quem se levante contra mim, não me interessa que tenha uma enfermidade desgraçada e me jogue na cama. Eu sou imortal até que as promessas dele se cumpram na minha vida. Está entendendo isso? Eu às vezes acabo surpreendendo Deus assim. Um dia desse, um amigo ligou e disse: Marco, quando a gente pensa que você está morrendo, seu ministério está acabando, dá um salto e triplica. O que é isso? Eu disse: é coragem, é abstinência, é negando aquilo que o mundo oferece, pedindo a Deus uma oportunidade maior.
Se o mundo tem os seus ícones, por que a igreja não pode ter os seus? Se os filhos dos homens que não têm Cristo têm quem se espelhar lá fora, por que os nossos filhos não podem ter alguém que se espelhar aqui dentro? Eu profetizo em nome de Jesus que hoje, os que estão decepcionados porque estavam presos, vão chamar a atenção de Deus e os grilhões vão ser quebrados. Escute. Jó se decepcionou, e a cura da decepção que transformou em multiplicação sobre a vida dele foi a adoração. Debochou do diabo. José superou a decepção, saiu do calabouço e foi sentar no trono, porque ele surpreendeu Deus. Vá aprendendo as lições, uma delas vai te servir hoje. Tem uma decepção que essa é triste, essa é dura de enfrentar. É quando você faz o bem para uma pessoa e a pessoa se esquece. E a pessoa que podia te ajudar parece que te abandona. Você abre a porta da casa para a pessoa e dias depois parece que ela te esquece. O que tem de gente decepcionada porque já fez coisas para Deus e parece que Deus se esqueceu dele. Denunciou o diabo, expulsou o demônio, ganhou almas para Jesus, construiu igrejas, fundou ministérios, profetizou, cantou, gastou a sua juventude na casa do Senhor, fez de tudo para ele. E agora, por causa de alguém que acha que tem poder e autoridade, vê alguém de longe bater no martelo, numa estaca, criando uma forca para te enforcar. Já marcaram o dia do enforcamento. E tudo que você fez parece que as pessoas esqueceram. A minha Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu passou por isso. Ele fez um bem para o rei, mas o rei nunca se lembrava dele. Ele não podia ir até o rei, mas ele podia ir a alguém que estava perto do rei. Quer vencer a decepção do esquecimento das pessoas? Se não dá para ir até o rei, chega perto de alguém que tem intimidade com o rei. Pede para alguém interceder, e quando essas pessoas começarem a orar e jejuar, pode ser que aconteça com você o que aconteceu com Mardoqueu. A minha Bíblia diz que um dia o rei perdeu o sono. Passou uma vigília acordado. E como ele não tinha o que fazer, chamou alguém e disse: tem algum livro que eu possa ler? E alguém traz um livro das crônicas reais, tudo que as pessoas haviam feito pelo rei. Lá ele encontra o nome de um rapaz, Mardoqueu. Mardoqueu livrou o rei de uma conspiração de morte. Ele leu um monte de história bonita, mas só essa ficou na memória do rei. E o rei acordou de manhãzinha, chamou um cidadão que entrando bem dentro da casa dele, disse assim: olha, tem um rapaz com esse nome, vocês conhecem ele? A notícia chega no ouvido da rainha, que era a mulher a quem o rei amava. E a rainha se apresenta diante do rei e diz assim: esse homem é meu tio, foi ele que fez o bem para o senhor. Fez o bem? Onde é que ele anda? Ele falou: ele anda ameaçado de morte, porque alguém está fazendo uma forca para enforcá-lo lá. O coração do rei só deu uma titubeada, disse assim: como é? Alguém quer enforcar alguém que me livrou da morte? Espere, você vai ver o que eu vou fazer com a pessoa. O cidadão que está construindo a forca ali, por inveja, entra dentro do palácio do rei. Quando ele entra, o rei para e diz assim: meu amigo, vem cá. O que é que eu deveria fazer por alguém que só me faz o bem? Por alguém que conseguiu me livrar da morte? Por alguém em quem eu deposito confiança? O cidadão pensou que era com ele e disse: olha aí, para uma pessoa assim, se eu fosse o senhor, eu não sou, mas se eu fosse o senhor, porque ele pensou que era para ele, eu pegaria a sua coroa e colocaria na cabeça dele. Eu colocaria ele em cima do meu melhor cavalo, e pegaria uma pessoa qualquer, mandaria segurar aqui no cavalo, no cabeça do cavalo, andaria na cidade inteira e dizia assim: o rei faz assim, olha, com quem ele ama e a quem ele é agradecido.
acaba de dizer essas palavras, o moço acaba de dizer essas palavras, o rei diz: é isso que nós vamos fazer agora. O coração do homem se enche de alegria, diz assim, ele já vai tirando o chapéu dele para o rei colocar a coroa e diz assim: rei, vamos começar agora, vamos. Onde está esse homem, rei? Ele sorrindo, esperando que o rei fosse: vai você. Diz assim: esse homem está ali fora, o nome dele é Mardoqueu. Mardoqueu? Mardoqueu, mas esse é o homem que eu vou matar. Ia matar. Traz ele aqui, porque ele fez um bem e eu me lembrei disso. Traz ele aqui. Coloque a minha coroa na cabeça dele. Coloque roupas reais no corpo dele. Coloque ele sentado no meu melhor cavalo. Ande na cidade inteira. E quem vai puxar o cavalo é você, seu infeliz. E grite: assim faz o rei. Você já estaria feliz e contente se Deus fizesse isso com seu inimigo? Mas Deus não vai fazer isso, Deus vai fazer muito mais. Depois que ele ter que andar com você pela cidade inteira, gritando, dizendo assim: Deus abençoa esse homem, Deus abençoa essa mulher, a forca que o infeliz fez para você, ele será enforcado nela. O meu pai, antes de morrer, disse uma frase para mim: quem pode manda e quem tem juízo obedece. Eu, como profeta, posso e vou mandar. Se você tem juízo, levante as mãos para me obedecer. Eu profetizo que a decepção que veio sobre a sua vida, porque os homens se esqueceram de tudo que você fez, e parece até que Deus se esqueceu de tudo que você fez, o Senhor manda dizer que está terminando hoje, porque o rei está se lembrando. Hoje ele entra com providência, os seus inimigos serão enforcados. Quem está preparado para um milagre, feche as duas mãos, traga no peito e receba de presente a coroa da justiça que te põe de pé. Agora comece a adorar. Promete não me chamar de louco? Quem promete não me chamar de louco? Promete? Porque eu estou ouvindo barulho de carruagens reais. Estão chegando carruagens, vão parar aí fora. O que vai ter de gente que vai sentar numa carruagem do Senhor hoje, vai voltar para casa de cabeça erguida, será exaltado pelo Rei. O tempo da alegria chegou. Eu estou no meio da mensagem. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e vê se ele já está pelo menos pela metade de pé. A cotovela ele diz para ele: a decepção acaba hoje.
por ele. Quando você está decepcionado, o que é que você faz? Jó glorificou a Deus debochando do diabo. José surpreendeu Deus. Mardoqueu procurou ajuda para quem podia. Agora eu vou lhe contar uma história que é igualzinha a sua. Imagine você nascer de uma família real, família rica, neto de rei, filho de príncipe, herdeiro de um trono. Meu Deus! Mas por infelicidade, alguém, na tentativa de socorrer você da morte, tropeça e cai em cima das suas pernas na escada do palácio e quebra as suas pernas. E você passa a vida inteira aleijado, vivendo daquilo que os outros te dão para viver, dependendo das pessoas para te darem um banho, para te levar ao banheiro, e você saber que a sua história é uma história que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. E você ter todos os motivos do mundo para debochar e dizer assim: Deus, o Senhor não presta, o Senhor não vale nada, porque o que é que eu tenho a ver com o pecado do meu avô? O que é que eu tenho a ver com o pecado do meu pai? Eu quero aqui, na autoridade de Jesus, orar com essa igreja e dizer a você que é pentecostal, que crê na Bíblia, para não deixar nenhum mercantilista da fé, essas igrejolas que existem por aí, que ficam falando que você tem que ser, os demônios têm que sair da sua vida em dose homeopática. Tem que fazer uma campanha de 800.000 semanas para os demônios saírem da sua vida. Que você está herdando a doença que veio do seu pai, do seu avô, do seu tataravô, que morava, era descendente do homem de Neandertal das cavernas, que foi achado lá no Suriname. Eu quero que você quebre essas pragas em nome de Jesus e traga para a sua vida o que está escrito na Bíblia: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O seu avô pecou, problema dele. O seu pai pecou, problema dele. Você é herdeiro de um trono. Não perca a fé, porque mais cedo ou mais tarde volta para você tudo que te pertence. Porque Deus não é injusto. Ouviu essa palavra? Deus não é injusto. Repita comigo: Deus não é injusto. Não, mais alto para o diabo ouvir. 1, 2, 3. Então, se Deus não é injusto, tudo que é seu voltará para a sua vida. Pastor, nesse caso, o que é que eu faço com a minha decepção? Coloca a decepção num canto da sua alma e aprenda a esperar pacientemente. Não dê um passo fora da vontade de Deus. Não murmure contra Ele, aguarde, espere. Se você acredita que você é descendente de rei, fique tranquilo, o cetro vai vir para sua mão.
Você crê nisso? Teve um moço na Bíblia que foi um herói em Israel. Mas sabe aquele herói que Deus levanta de onde não era para levantar? Sabe aquela pessoa que não era para ser, mas Deus fez ela ser? Aquela pessoa que assusta todo mundo. E mais cedo ou mais tarde alguém tem que dar o testemunho dela, tem que escrever a biografia dela. E na hora de escrever, a pessoa fala do que Deus fez, mas antes fala tudo que a pessoa era. Tem um assim na Bíblia. A Bíblia começa dizendo assim, ó: e Gileade gerou a Jefté, varão valoroso, vírgula, filho de uma prostituta, vírgula, mas Gileade gerara Jefté. Juízes 5, leia em casa depois. No dia que eu li essa história, eu fiquei bravo com o escritor, desgraçado, que escreveu isso aí. Por que falar que o camarada era filho de uma prostituta? O que tem a ver colocar na história dele que ele era filho de uma prostituta? Por que não só falar de coisas boas? Aí começou, e Gileade gerara Jefté. Depois embaixo explica que Gileade tinha dormido com mais de uma mulher, e ele era filho da outra. Ou seja, o filho que ninguém queria, o filho bastardo. O que tem de gente aqui que não consegue conquistar nada na vida só por causa disso. Porque quando pega o seu RG é igual o meu, no nome do pai tem 2 risquinhos. A minha maior tristeza quando eu chego no aeroporto é só essa, quando eu tenho que mostrar o meu RG, porque lá atrás está o nome da minha mãe, Lúcia Maria Feliciano, o nome do pai, 2 risquinhos. Eu nasci na época que não era obrigado a pôr o nome do pai, então eu era um problema para minha família, filho bastardo. Minha mãe era chamada de prostituta, porque tem de gente aqui assim, que o diabo conseguiu te vencer por causa do seu passado, e você às vezes está decepcionado com o seu passado. Sabe por que você nunca cresce? Você parece caranguejo, só olha para trás. Você transformou o seu passado em um chapéu sombreiro mexicano, hasta la vista, baby. Colocou ele em cima da sua cabeça, e o seu passado pesa e te faz andar assim, encurvado. Um dia o meu passado foi chapéu sombreiro. Sabe o que eu fiz com ele depois que eu conheci Jesus? Eu rasguei o chapéu e transformei ele em tapete. E o que pesava, eu comecei a limpar o pé em cima. Ou você levanta hoje e pega a sua biografia e diz assim: tudo bem, filho de uma prostituta, mas quem me gerou foi Gileade. Mas então o que tem a ver Gileade? Interpretação bíblica, hermenêutica, espiritualidade. Gileade, quando nós precisamos de um bálsamo, de onde é que nós pedimos o bálsamo? Bálsamo de Gileade é o óleo que vem curar as feridas. Reescreva a sua história. Gileade gerara Jefté. A unção, o óleo gerou Jefté. Não interessa como foi, você foi gerado pelo óleo de Deus. Você não foi gerado por Deus na igreja agora, 2 anos, quando você aceitou Jesus. Você não caiu na igreja de paraquedas. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Você foi gerado pelo mestre. No meio do caminho virou filho de uma prostituta, mas não tem problema, quem fez a biografia vai ter que terminar escrevendo: porém, Gileade gerara a Jefté. Eu profetizo que a unção de Deus reinará sobre ti, e nada nem ninguém vai vir contra a tua vida. Tem gente que tem orgulho de dizer: eu fui um assassino. Conte o que Deus fez na sua vida agora. Pode até dizer: eu não prestava, mas Jesus me transformou, e pregue a palavra.
Porque enquanto você não esquecer o seu passado te perseguirá. É por isso que a maioria das pessoas que foram acabam voltando, porque alimentam o seu subconsciente com aquilo que fizeram. E o diabo usa isso como uma arma psicológica contra elas, e elas nunca esquecem o que foram. Está ouvindo isso? Isso aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Pare de sentir orgulho de ter sido isso, de ter desfilado naquilo, de ter feito. Pare! Me mostre agora o que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz uma vez que ele era filho de prostituta, mas que ele era filho de Gileade umas 10 vezes no mesmo capítulo. Entendeu? Olha para o irmão do lado e diz: não me interessa o seu passado, mas o seu futuro eu estou interessado nele. Meça o rosto da pessoa, meça como se fosse tirar uma foto dela. Fale para ela: deixa eu te olhar direito. Vai, dá do outro lado, vai, diga, deixa eu te ver direito. Pergunta para o irmão: para que isso? Diga: para quando eu ver você no Jornal Nacional, no Jornal Globo, escrito lá: crente daquela igreja passa no supermercado, dá bom dia pro paralítico, o paralítico levantou e andou. Vai haver uma história de milagre. Porque a unção que te gerou vai te levantar no tempo certo. O que é seu, ninguém toma. Deixa eu mandar um recado aqui para você. Ei, coisa ruim, invejoso, fica criando laços para derrubar homens de Deus. Empresta a língua para Satanás, fica falando para todo mundo as coisas que você ouve por aí. Só sabe alfinetar, invejoso. Não é assim que você vai chegar onde eu cheguei. Aliás, se continuar assim, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Vai ser sempre repórter de Satanás. Porque o que Deus fez para mim, meu amigo, é intocável. Assim como o que Deus fez para você é intocável. Ninguém te queima. Não tem homem nessa terra que te queime. Não tem demônio no inferno que te queime. Só Deus pode lhe queimar. E a única forma que Deus vai lhe queimar é lhe encher de gozo nessa noite e fazer você sair daqui brilhando com a glória dele. Os que estão sentados de pé, pegue na mão do seu irmão, vamos terminar. Vê se ele já está pelo menos a metade dele de pé. Olhe para ele e diga assim: agora ou você voa ou você morre. Olhe para cá. Deuteronômio capítulo 34. Um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Um homem que lutou 80 anos por um sonho. E o sonho dele era nobre. O sonho dele, pastor, não era ficar rico, não era ficar milionário nem ser famoso. O sonho dele era ver a nação dele livre. Sonho nobre. Poucos homens sonharam com isso. Jesus, José, Tiradentes, George Washington, Che Guevara. Sonhos nobres de ver o seu povo livre. Esse homem está nessa escala. Talvez tenha sido ele, cantora. Como foi lindo te ouvir cantar aqui. Tenha dado pontapé inicial nessa história de sonhar com coisas belas. Ele sonhava em ver o povo dele livre. E ele lutou 80 anos por isso. Quantos anos? 80. Pergunta para o seu irmão: há quanto tempo ele está lutando pelo sonho dele?
já desanimou? Anos depois, ele acordava antes de todo mundo. Ele estava decepcionado. Pergunte para mim, por quê? 5:30 da manhã. Porque às 6 da manhã todo judeu tinha que acordar para pegar um maná. A padaria do céu funcionava até às 5:30 da manhã. 5:30 da manhã os padeiros celestes desciam e colocavam maná na porta da tenda. Tinham que acordar, pegar o maná às 6 da manhã, porque senão ele derretia. Ele acordava às 5:30 da manhã mais cedo para olhar o povo. Ele tem 120 anos. Acordou às 5:30 da manhã, está limpando o rosto, ele ouve uma voz. Moisés. Pois não, senhor. Tudo bem? Vai. Parece estar triste, Moisés. É impressão sua. Eu estou assim há 80 anos. Sobe aqui para a gente conversar. Posso levar alguém comigo? Não. Mas só eu e você. Tudo bem. O senhor espera, eu não sou o garotão de 80 anos que subia um monte em 6 horas. Vai demorar um pouquinho mais. Sem problema, eu espero você chegar, vem. E a minha Bíblia diz que Moisés sobe até o cume do Monte Pisga, de frente de Jericó. Quando ele está lá em cima, Deus desce sobre ele em cima da sua Shekinah. Relâmpagos e trovões, pastor Samuel. E eu imagino um diálogo entre Deus e ele. Você tem, Moisés? Senhor, a gente é amigo, não é? Não tive nenhum amigo como você. Está escrito na Bíblia isso. Na lápide de Moisés foi escrito: e não houve homem como Moisés, com quem Deus falasse face a face, como quem fala a um amigo. E amigo tem liberdade. Senhor, estou desanimado, decepcionado. Por quê, filho? Porque eu falei para todo mundo que eles iam entrar na terra. E faz 80 anos que eu luto pela terra e nunca chego lá. Eu errei o caminho. Eram 40 dias a pé. Virou 40 anos. Faz 80 anos que eu estou nessa peleja. 40 só nesse deserto. Pai, eu vou morrer e não vou ver a terra. E Deus olha para ele e diz: tem uma surpresa para você hoje. Que surpresa? Levanta os olhos e olhe para frente. O que é que você vê? Eu imagino só nuvens daqui de cima, pai. Ô Moisés, desculpa, deixa eu tirar as nuvens daí. E agora, Moisés? Agora eu vejo. Me fala o que você vê. Eu vejo uma campina, lagos, cachoeiras, pomares, plantações. Eu vejo uma terra que mana leite, que mana mel. Moisés, pois não, senhor, sabe que terra é essa? Sei não. É ela, Moisés? Senhor, não brinca, eu tenho 120 anos, meu coração não aguenta. É a terra, Moisés? Com o tempo? Senhor, imagina os dentes amarelados do velhinho, sorrindo, num sorriso Colgate, gaguejando. É ela, Moisés. Eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, é a terra. Senhor, me dá licença, posso descer, vou preparar o povo. Calma, Moisés, para que a pressa? Eu tenho que preparar o povo para entrar na terra. Moisés, calma. Você está andando 40 anos, mais um dia não faz diferença. Conta para mim, o que você vai fazer quando entrar lá?
Senhor, como não tem ninguém me vendo, eu acho que eu mereço escolher um pedacinho bom da terra. Eu quero escolher aquela campina, fazer uma casa, uma cadeira de balanço. Vou passar o resto dos meus dias pescando naquele rio, vendo os meus netos, os meus filhos crescerem na terra e curtindo, Senhor, aquilo que os velhinhos curtem no fim da idade. O que, Moisés? Artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, cataratas. Posso descer, Senhor? Não, Moisés. Por que não, Senhor? Moisés, abre os braços. Glória a Deus. Pronto, fecha os olhos. Eu tenho uma surpresa para ti. O que é, Senhor? O que o Senhor vai fazer? Moisés! Sim, Senhor. A mão de Deus sai de cima da nuvem. O dedo dele. Deus aponta para o coração do velho. Moisés, morre. Não deu tempo nem de abrir o olho. E a minha Bíblia diz: e morreu Moisés, com a idade de 120 anos, e não entrou na terra. Aperte a mão do seu irmão para ver se ele está acordado. Diga para ele: você acha justo isso? Você acha justo isso, pastor Samuel? Ah, desculpe, aí vai vir os crentes santarrões de plantão. Quem mandou ele bater na pedra? Vá catar coquinho, infeliz. Mas as pequeninas coisas nos impedirão de chegar lá. Ah, Jesus, se for assim, ninguém entra lá, meu irmão. A salvação não é por obras, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Moisés morreu decepcionado, porque ele lutou a vida inteira para entrar na terra. Se alguém merecia entrar naquela terra, era ele. Quem concorda comigo diz amém. Mas ele não entrou. E aí? Você vai jogar pedra em Deus? Vai falar que Deus é injusto? Você está preparado para Deus não te dar aquilo que você quer? Agora acabou o grito, acabou. Eu falei, ou você ia voar ou você ia morrer. Ei, não precisa ser hipócrita, nem falso, porque eu também acho que está errado. E por isso eu briguei com Deus. Alguém tem que brigar com Ele, às vezes, para Ele revelar algumas coisas para a gente. E eu briguei com Deus, pastor Samuel. Eu falei: Deus, por que Moisés não entrou lá? Não vem com a história da pedra que eu não engulo aquilo. Por que ele não entrou lá, Senhor? O Senhor disse: ele não entrou lá porque aquele era o sonho dele. O homem sonha, mas tem que me dar o direito de sonhar também. O meu sonho, me disse o Senhor, é maior e melhor do que o do homem. Eu falei: eu não entendi. O Senhor disse: Moisés queria entrar onde? Eu disse: na terra prometida daqui da terra. O Senhor disse: eu queria que ele entrasse na terra prometida aqui do céu. Não, você deu glória. Então esse povo vai ser arrebatado quando eu contar a revelação completa. Aperte a mão do irmão e diga assim para ele: para quem se contenta com pouco, está dada a resposta. Deus queria que ele entrasse no céu, e o céu é o final de todo mundo. Mas e o sonho dele? Ele queria entrar na terra. E quem disse que ele não entrou? Quando Deus faz uma promessa para alguém, às vezes ele é obrigado a quebrar algumas leis que ele estabeleceu, só para a promessa se cumprir na vida da pessoa.
Hebreus 9:27. Quem lembra o que está escrito lá? Ao homem está ordenado morrer. Vindo depois disto, ao homem está ordenado. Vindo depois disto, Moisés morreu. Tinha que aguardar o quê? Eu fui ler a Bíblia, o Senhor falou para mim: quanto tempo Moisés ficou morto, Marco? Aí eu fiquei doido, eu tive que ler a Bíblia 18 vezes, capa a capa, para entender que Moisés não ficou nem 5 minutos morto. Agora eu brigo com os doutores da lei de plantão. Agora eu posso, sou doutor em divindades, terminei meu curso nos Estados Unidos, tem 6 meses, agora eu posso. Moisés não ficou nem 5 minutos morto. Antes que o corpo dele caísse na terra, quando ele abriu o olho para dizer: Deus, eu estou decepcionado, ele estava diante do trono de Deus. E Deus, com um sorriso, é uma chips, e os braços abertos dizendo para ele: bem-vindo ao céu, Moisés. Bem-vindo à terra que manda leite e mel para si. Segura, porque os teólogos agora os neurônios estão entrando em conflito, está fundindo a mente de muita gente. Está saindo fumacinha agora. Pastor, mas está escrito que o Senhor sepultou Moisés. É aí que está. A palavra sepultar tem vários significados, e um deles é esse: esconder. Porque Satanás, lá no livro de Judas, está discutindo com Miguel: cadê o